Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais um videozinho para a gente estar falando mais um pouquinho a respeito da nossa mente. Para você que está chegando aí agora no canal, eu convido você a ir lá na playlist, a conferir lá. Eu mudei um pouquinho lá as playlists. Tá bem especial os vídeos. Para você que está chegando agorinha, se gostar, se inscreva, deixe seus comentários para que o YouTube compreenda que você está gostando dos meus conteúdos, tá bom? Vamos lá então, falar um pouquinho a respeito da mente humana. A nossa mente, ela não pode ocupar dois pensamentos ao mesmo tempo. Nós não podemos dar atenção a duas coisas ou a dois pensamentos ao mesmo tempo. Portanto, onde estiver a atenção, a maior atenção ou a atenção que você estiver dando, isto vai prevalecer. Se você estiver pensando mais em alguma coisa, talvez contrária daquilo que você quer, do que a favor, então é isto que vai prevalecer. Porque aonde estiver a tua atenção, aquilo ele ressalta e prevalece. Talvez você diz assim, como que eu posso fazer? Tem alguma técnica que possa me ajudar a fixar a minha imaginação, o meu pensamento naquilo que eu queira? Bom, uma técnica que eu uso e é muito boa para mim é a técnica da meditação. A meditação, você vai deitar no estado relaxado e imaginar aquilo que você queira. Então, a meditação, ela é uma ferramenta muito boa para você fazer isso. Você vai ali imaginar, fixar a sua atenção naquilo que você queira. E isto é muito mais fácil, se torna muito mais fácil quando você está realmente meditando, porque no dia a dia a tendência é nós pegarmos toda hora pensando aquilo que nós não queremos. Mas numa meditação você vai estar ali nesse estado relaxado com este propósito em particular naquele momento. Então é mais fácil de você ter um domínio próprio e você conseguir ali dominar os seus pensamentos. Se você, no momento dessas meditações, você ficar bem quieta mesmo, num estado bem relaxado, pode ser que ocorra com você, que você entre em um estado que alguns chamam aí de sonho lúcidos, de uma realidade mas tão certa que é como fosse essa realidade presente agora que nós estamos conversando aqui, que eu estou falando com vocês. Então, nesse momento, nessa meditação, aquilo que você estiver pensando com a sua imaginação fixada naquilo, pode ser sim que você tenha essa experiência, assim como eu tive algumas experiências dessa forma, de deitar ali com o intuito mesmo de meditar, com um pensamento fixado em um assunto específico, e aquilo ali, de repente, aquilo ali se tornar uma realidade, de eu ter um domínio próprio, assim, em ver realizado aquilo que eu quero. O que você deseja? O que você quer que te faça? É preciso uma mudança de consciência, aonde a sua atenção esteja mesmo somente naquilo que você queira. Quando você dá atenção a algo, isto prevalece. Deixa eu pegar aqui um objeto qualquer. Deixa eu pegar aqui, pode ser isso daqui mesmo. Estou com um objeto aqui nas minhas mãos. Se eu fixo o meu olhar nisso daqui, é ele que está prevalecendo, ele está aqui nos meus pensamentos,
porque eu tô dando atenção a isto. Mas quando mesmo ele estando aqui, se eu tiro o meu olhar e olho para outra coisa, o meu foco está em outra coisa, isso daqui ele desaparece da minha mente, não tá mais aquilo ali fixado, então aquilo ali ele desaparece. É assim também que ocorre no sentido de uma cura. Quando você fixa a sua atenção na doença, aquilo ali tende a crescer, a aumentar, a ressaltar, a ficar ainda mais vívido, porque tudo que eu começo aqui olhar, eu começo a dar atenção, aqui tem muitas pintinhas, aqui é assim, assim, eu começo a dar atenção focada nisso daqui, mas a partir do momento que eu tiro o foco, aquilo ali, ele tende a diminuir, a desaparecer da minha mente por um instante. É lógico que eu vou pensar, né? Eu tava olhando aqui, ele vai ficar por uns segundinhos ali na minha mente, mas depois ele vai desaparecer. É assim que ocorre quando nós damos atenção muito focada a uma coisa indesejável e nós fixamos a nossa atenção, aquilo ali ele vai permanecer. Mas quando nós tiramos ali a nossa atenção, o nosso foco, perdão, não vou interromper por causa disso, por causa desse esfío. Então, quando nós tiramos a nossa atenção, ele tende a sumir. E quando nós damos atenção, ele tende a ressaltar. Então, coloque a sua atenção naquilo que você queira que se manifeste. Lembre-se sempre disso. Quando você olhar para algo, ou mesmo que esse algo não seja algo visível, seja algo imaginário, que você imaginar algo e fixar com aquele pensamento, isto vai ocorrer quando você segura aquele pensamento fixado. Então preste bem atenção. Dá pra gente fazer sempre esse exercício no momento real, a gente pensando assim, em que eu estou fixando a minha atenção? Eu estou dando atenção a quê? Eu estou dando atenção aos problemas, eu estou dando atenção às dificuldades, ou eu estou dando atenção que é possível eu sair dessa dificuldade? Eu estou dando atenção que é possível sim que as coisas comecem a melhorar e acabem dando tudo certo? Aonde que está a nossa atenção? Às vezes a gente não raciocinando a este respeito, a nossa atenção ela permanece muito tempo fixada em coisas indesejáveis e depois aquilo se manifesta e nós achamos que é obra do acaso, mas não é obra do acaso. Todos os acontecimentos, eu acho muito bonito um Provérbios que tem, que diz assim que assim como uma andorinha no seu vaguear, uma maldição sem causa, ela não sobrevém a ninguém, ela não cai sobre ninguém se não tiver uma causa justa. Então quer dizer assim, as coisas elas chegam até nós porque nós atraímos aquelas coisas, ainda que nós dizemos, eu não atraí isso para mim não, nossa, de jeito nenhum, não atraí não, mas nós atraímos a todo tempo, nós atraímos. Olha só para você ver que coisa é muito interessante, são coisas tão do cotidiano, coisa tão simples, mas que eu tenho prestado atenção. Na semana passada a Julinha estava aqui em casa, na quinta-feira, e todas as quintas a gente pede algo para comer assim diferente, e quando chegou ali aquela comidinha, a gente colocou ali os copos na mesa, e eu olhei para aquele copo, que ele estava muito próximo de uma garrafa de refrigerante. E eu pensei assim, esse copo se ficar aqui, esse copo vai se quebrar. Eu vou mudar esse copo lá pro outro lado. E a Julinha diz assim, uns copos que eu tenho, que eles são bem assim, bem fininhos mesmo assim, um material bem fininho mesmo, de vidro. E a Julinha disse que pensou assim, eu vou deixar esse copo do lado da minha mãe, mais para lá, porque se quebrar, a culpa não é minha. Então aí nós vemos
duas energias, dois pensamentos que aquele copo ia se quebrar. E quando o meu esposo, ele vira assim um pouquinho de lado, não deu outra. Ele bate naquele copo e o copo ele estraçalha no chão. Aí, se a gente não tem esse raciocínio, a gente fala assim, quebrou o copo, foi por uma casa. E eu cheguei a comentar com a Julinha. E aí eu disse para ela, olha, eu coloquei para lá com medo de cair, e foi aí que ela disse, eu também coloquei do seu lado, que eu estava com medo dele se quebrar. Então aí nós vemos que tudo aquilo que ocorre a nós atraímos estas coisas. E isto o tempo todo nós estamos atraindo. Nós atraímos um amor, nós atraímos animais. Sim, sabia que você atrai, se você gosta de animais, os animais vão vir, vão ficar. Outras pessoas que não gostam, eles já ficam meio ali rosnando, meio bravo, porque tem essas energias o tempo todo. E muitas das vezes nós não damos essa atenção que nós atraímos aquilo que nos sobrevém, né? E isso é tão interessante. Começa a dar atenção daqui para diante às coisas que têm ocorrido. Eu sempre digo assim, vamos ter pensamentos bons, pensamentos positivos. Se tiver alguma coisa que você queira muito e você achar que não deve contar porque pode ser que as outras pessoas vão ter pensamento negativo a aquele respeito daquele assunto, então não abra a sua boca. Eu estou no momento com um pensamento muito bom a respeito de algo e eu procuro guardar isto para mim, para que não tenha palavras de fora, influências talvez negativas a esse respeito. Eu vou dar um exemplo lá dentro da Bíblia Sagrada. Sempre que o Senhor Jesus Cristo, ele chegava e ele curava uma pessoa, ele dizia assim, não conte a ninguém. E às vezes a gente pensa assim, algumas pessoas chegam a dizer assim, você viu só, Jesus não gostava de se aparecer, não. Pelo muito contrário dos homens. Às vezes os homens aqui faz algum milagre e quer se mostrar. E Jesus falava para não contar. Mas quando eu olho para a história, para a palavra de Deus, eu vejo que tem aí um propósito. Quando Jesus diz assim, não conte para ninguém, é porque assim, no caso, Jesus ele chegou e ele ressuscitou uma menina, uma suposição, ele que estava morta, ele acaba de ressuscitar uma menina que estava muito enferma e a menina tinha morrido. Jesus chega, ressuscita e ele diz assim, não conte a ninguém, dá de comer e não conta a ninguém sobre a ressurreição. Ele fala isso porque a partir do momento que aquelas pessoas falam para as pessoas ali, ela voltou, ela ressuscitou, vai vir muitas palavras dizendo assim, mas essa doença pode voltar, isso é mortal, né? Ela não tinha morrido não, ela estava ali assim, mas essa doença pode estar ali no sangue, se estiver na corrente sanguínea provavelmente vai retornar. Então Jesus falava, não conte para ninguém, porque palavras que influenciam o nosso pensamento, o nosso foco, isso causa um sentimento e isso transforma em criações, em coisas que a todo tempo nos cerca. É por isso que eu digo assim, tudo aquilo que está em torno de mim é aquilo que eu atraí, o meu esposo, a minha filha, se eu tenho algum animal, o meu animal, tudo eu atraio para mim e você também para você. Então preste bem atenção aonde está a sua atenção. Dê atenção às coisas que você queira que se manifeste, as coisas que é boa para você. Aquilo que for negativo, tira a sua atenção. Como diz, né, que eu não me canso de repetir também aquela palavra que diz assim, conselhos gerais. No demais, irmãos, Filipenses 4:4. No demais, irmão, pensa naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é de boa fama. Nisto pensai, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então é muito importante mesmo aí, policia aí a sua atenção, os seus pensamentos, os seus sentimentos e já deu tudo certo, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima e não se esqueça de me ajudar e divulgar, compartilhando no seu Facebook, deixando seus comentários, seu joinha, tá bom? Tchau, tchau, até mais.